dia, meus amados irmãos e irmãs. Renovo a alegria de estar aqui com vocês. E, de forma especial, deixa eu me apresentar para quem não estava aqui ontem. Meu nome é Davi Charles Gomes, pastor presbiteriano. Tenho servido na Igreja Presbiteriana do Brasil há 23 anos, mas estou no ministério há 35. Antes disso, servia nos Estados Unidos, de onde metade de mim é por causa da mamãe, a outra parte brasileira. Trabalho hoje com a igreja local e também dirigindo a Fraternidade Reformada Mundial, que é uma organização internacional que reúne denominações como a Igreja Presbiteriana do Brasil e outras denominações presbiterianas e reformadas ao redor do globo. Estou acompanhado da minha esposa, minha linda esposa Adriana, que hoje completa seus 18 aninhos de vida, apesar de estarmos casados há 31. Mas é aniversário dela. Mas, de fato, é um privilégio estar com vocês e eu quero remir o tempo, porque ele é limitado e meu coração e minha boca estão coçando com vontade de compartilhar a palavra do Senhor. Especialmente olhando e vendo no limite da minha visão, que é um pouco fraca, mas nas primeiras fileiras os rostos tão bonitos e alegres. É um privilégio. Do meu lado brasileiro, meu vovô, Vadislau, lutou na única guerra na qual São Paulo guerreou com o resto do Brasil. Aqui, estando no Nordeste, eu tenho uma liberdade que eu não tenho em Minas Gerais ou em São Paulo para falar sobre a Revolução Constitucionalista, porque São Paulo guerreou e muito pesadamente com Minas Gerais. O resto do Brasil entrou na guerra também, mas as batalhas foram com Minas Gerais. Então sempre acaba ofendendo alguém, né? Mas eu tenho orgulho do vovô Vadislau, que lutou na guerra, e quando menino eu tinha curiosidade enorme de perguntar para ele se ele tinha matado na guerra, se ele tinha atirado em muita gente, curiosidade de criança. Meu outro avô americano também lutou na Segunda Guerra Mundial. Mas vovô conta que as lutas nas quais ele esteve envolvido durante a chamada Revolução Constitucionalista, para os mais novos, os velhos, eu tenho certeza, sabem disso. Havia uma luta entre o Estado de São Paulo e alguns estados do Sul que queriam manter a Constituição e outros estados que estavam alinhados com alguém que queria ser o ditador do Brasil. Mas o vovô contava que havia muita confusão nas fronteiras, nas cidades de fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Era difícil, porque pessoas não estavam acostumadas, cidades como Extrema e outras, essas pessoas não estavam acostumadas a pensar, eu sou mineiro ou eu sou paulista, eu vou guerrear de um lado ou de outro. E o vovô contava uma história, com certeza é piada, porque é incrível demais, deve ser daquelas histórias que as pessoas vão embelezando com a passagem do tempo, mas de um fazendeiro que morava bem na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. E um dia veio um bando de soldados passando, e ele olhou os soldados de longe, ficou com medo, e ele ficou esperando os soldados, porque ele não sabia o que ia acontecer, e os soldados chegaram para ele e disseram, moço, você é paulista ou você é mineiro? Ele olhou, achou que eles tinham cara de mineiros e disse, sou mineiro, uai. E eles então bateram naquele moço e disseram, nós somos soldados paulistas. No dia seguinte, ele trabalhava no campo e um outro bando de soldados veio, ele olhou e falou, dessa vez eu não vou me enganar. E quando eles perguntaram, você é mineiro ou paulista? Ele disse, sou paulista. E eles então lhe bateram bastante, disseram, nós somos soldados mineiros. Quando o terceiro bando de soldados veio, 2 dias depois, esse moço, esperto brasileiro que é, subiu numa árvore e se escondeu lá no topo da árvore. Mas os soldados resolveram acampar bem embaixo da árvore.
e olhando para cima, viram o moço e disseram: moço, você é mineiro ou você é paulista? E ele disse: nenhum dos dois, sou fruta. Eu gosto dessa história porque essa história ilustra o fato de que às vezes o nosso senso de identidade é algo que nós tornamos maleável, pelo menos de forma externa, para nos ajustarmos às circunstâncias e situações que podem ser vantajosas para nós ou que nos amedrontam. Mas essa questão de identidade, ela não é de somenos, ela é muito importante. Eu preguei ontem sobre o que é que Deus espera da igreja que vive no exílio, e nessa manhã eu quero falar sobre a nossa identidade como parte do povo de Deus. Eu quero perguntar a você, eu sei que quase todos aqui concordamos que você não é, a sua identidade não se resume na sua genealogia, na sua condição social, não se resume a isso. Acho que todos concordamos. Mas é mais que isso. A palavra de Deus, ao falar de identidade, abre para nós a seguinte pergunta: você é o que você faz? O que você faz te define? E eu quero consultar a palavra de Deus e ver, à luz da palavra, o que é que ela diz. Eu quero começar lendo o texto e depois continuo expondo para vocês. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Vou ler dos versos 26 a 31. Já deixa marcado aí na sua cabeça. Esse texto é sobre identidade pessoal do povo de Deus. Quem nós somos? Nós somos aquilo que fazemos, nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos o que nós inventamos, como esse mundo de hoje quer dizer, que eu defino a minha identidade por vontade própria, que homem vira mulher, mulher vira homem só porque escolheu. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Versículo 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Antes do verso 31, eu quero que você preste muita atenção em algo que eu acabei de ler aqui no verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. E a tradução mais esperada de um português mais normal seria: em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós. Mas note que muito adequadamente a tradução que você possivelmente tem nas mãos, João Ferreira de Almeida, acertadamente com o texto grego, tem essa formação esquisita. Em Cristo Jesus, o qual se nos tornou. Eu vou trabalhar isso um pouco depois. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu comecei falando de forma como brincadeira a respeito dessa questão de identidade e confusão de identidade, mas nós vivemos num mundo no qual, em um sentido,
na tentativa de reduzir todas as coisas à vontade humana, de apagar Deus como ponto de referência, insiste em dizer às pessoas que a sua identidade é autodefinida, que você escolhe tudo a seu respeito. Ao mesmo tempo, vivemos num mundo no qual toda vez em que há uma tentativa de se refletir a respeito da nossa identidade individual, pessoal, essencial, há uma confusão grande. Há um filósofo alemão muito famoso, um teólogo e filósofo alemão, falecido há quase 2 séculos atrás, que os pastores aqui, outros de vocês que gostam de ler, vão reconhecer o nome, Friedrich Schleiermacher. Quando velhinho, há uma história que é contada e relatada em algumas de suas biografias. Ele andava de roupa, ele era muito conhecido, muito famoso, mas ele andava de roupa muito puída, chapéu velho. E uma vez sentado numa praça na Alemanha, na sua cidade, ele estava ali sentado de roupa puída, chapéu velho e um jornal velho na mão. E um policial passando pensou se tratar de um vagabundo. E perguntou, quem é o senhor? E a resposta do famoso filósofo foi, olha, na idade que eu estou, eu gostaria de saber responder essa pergunta, mas ainda não sei. Um outro homem, um professor de teologia, homem cristão, sério, comprometido, prudente, chamado Fred Craddock, foi professor num seminário, era professor de homilética, pregação. Professor de um seminário nos Estados Unidos, e num momento de sua vida e de seu ministério, já com a idade mais avançada, ele estava muito cansado, sentindo a exaustão do trabalho ministerial, entre as aulas, a pregação, o engajamento com a igreja, muito cansado, precisando de férias, e resolveu tirar férias com sua esposa. Ele arrumou uma pequena cidade nas montanhas do estado do Tennessee. É como sair de uma cidade grande como Fortaleza e ir para a serra, para uma cidadezinha pequena, onde ninguém te conhece e você pode ficar lá descansando. Ele foi para as montanhas do estado do Tennessee com sua esposa para se refugiar dos esforços e dos trabalhos. E ele disse à sua esposa, eu espero que ninguém nos reconheça e que ninguém procure conversar, porque quando ficam sabendo que eu sou pastor, ficam sabendo que eu sou professor de seminário, todo mundo tem algo a dizer, todo mundo quer se meter, todo mundo quer dar piteco, e eu preciso de tempo sozinho para descansar só com você, minha querida. E a esposa disse, vamos ver, é um lugar que ninguém conhece a gente, bem escondidinho. Estavam tomando café da manhã, no primeiro dia lá, sentadinhos lá no refeitório do hotel, tomando o seu café da manhã, quando um senhor velho, bem de cabelos brancos e cavanhaque branco, parecia aquele coronel dos frangos americanos, do Kentucky Fried Chicken americano, cabelo branco, barbicha branca, seus 90 anos nas costas, vestindo um terno totalmente branco e um chapéu branco na cabeça. E esse homem chegou perto da mesa do professor Fred e falou, bom dia, como é que vai? E o professor Craddock sentiu naquela hora vontade de dizer, me deixe em paz, senhor, por favor. Mas o velhinho insistiu, bem-vindos à nossa cidade. O que é que o senhor faz? E o professor Fred disse, eu sou pastor. Pastor, com licença, deixe-me sentar. Puxou a cadeira e sentou com eles na mesa. E o senhor é pastor, e o que mais o senhor faz? Eu dou aula em seminário. O senhor treina pastores. E que disciplina que o senhor dá? Acabou, né? Acabou a paz. O professor Fred falou, eu dou aula de homilética, que é pregação. Sim, eu conheço homilética. Pois eu vou lhe contar uma história e vou lhe dar uma ilustração de sermão que o senhor vai poder usar com seus alunos. E eu imagino que nessa hora a esposa do professor Fred, se ela é como a minha, ela deve ter pensado por dentro. Pronto.
E o velhinho começou a contar a história. O velhinho olhou para o professor Fred, para a esposa dele, e falou: eu nasci aqui nessas montanhas. A minha mãe é uma menina que se desencaminhou muito cedo, e ela não sabia quem era meu papai quando ela ficou grávida. E aí, nessa cidade muito tradicional, todo mundo muito religioso e tradicional, minha mamãe foi escorraçada. E ninguém aceitava ela, ninguém falava com ela, ninguém tinha contato com ela. E a minha mamãe, então, foi morar num sítio aqui perto da cidade e me teve sozinha. E me criou sozinha. E à medida que eu crescia, eu tinha que ir à escola, e eu ia à igreja, mas em todo lugar eu vivia a minha vida inteirinha de criança sobre o estigma do filho da mulher sem marido, do filho que não tinha pai, do bastardo. Isso me machucava muito. Mesmo na igreja, eu entrava na igreja 3 minutos depois do culto começado e saía 3 minutos antes do culto acabar para não ter que cumprimentar ninguém. Porque eu sabia que quando eu passava na rua, as pessoas olhavam para mim e o que eles falavam é: quem será que é o pai dele? De qual dos homens da cidade ele é filho? Mas um dia na igreja, quando eu já estava na adolescência, pronto para me formar do colegial, veio um novo pregador, um novo pastor para a igreja, e durante a pregação eu fiquei tão... E à medida que ele contava a história, o professor Fred já estava começando a dizer: opa, aí tem coisa, vou ouvir. Mas o novo pastor pregava e eu estava tão empolgado com aquele sermão, disse o velhinho, que eu esqueci de sair antes de acabar. E pá, acabou o sermão, o pastor impetrou a bênção, foi para a porta, e aí para sair da igreja, eu tinha que passar com a fila de todo mundo e cumprimentar o pastor na porta. E ficar esperando junto com todo mundo lá. E eu fiquei apavorado pela exposição que eu teria. Mas fui em frente, era um jovem corajoso, entrei na fila e esperei minha vez. E quando chegou a minha vez, eu nem olhei nos olhos do pastor, porque eu queria passar rapidinho. Mas o pastor segurou a minha mão forte, apertou para que eu olhasse nos seus olhos, e quando eu olhei nos olhos, o pastor disse para mim: e você, de quem é que você é o filho? E nessa hora, meu mundo desabou. Até o pastor estaria ali a caçoar de mim. Mas aí o pastor disse: ei, espera. Eu estou reconhecendo no seu olho, no seu rosto, no seu olhar. Eu sei quem é seu pai. Você é um filho de Deus adotado por Jesus Cristo. E nessa hora o velhinho agradeceu muito o professor Craddock por ter ouvido a história. Levantou-se, despediu graciosamente, cumprimentou com o chapéu e saiu. E aí a moça que servia a mesa, a garçonete, veio refrescar o café do casal e disse: ah, que bom que vocês puderam conhecer o governador Ben. Que bom que vocês puderam conhecer o governador do estado. Esse homem foi governador do estado por 2 mandatos. Homem crente, homem sério, fez muito bem para aquele estado. Nessa história, o que me deixa sempre tocado é exatamente o reconhecimento que esse homem, que o governador Ben Hopper, deu quando falou com o professor Craddock. De que aquele evento, aquele momento no qual a identidade dele ficou fixada, foi transformativo para a vida dele. Ele nunca mais viveu como alguém que vivia sob o peso de eu não sei quem é meu pai. Ele entendeu que o que o pastor quis fazer com ele é trocar o senso de identidade dele de um referencial humano para um referencial divino. E eu quero dizer a vocês que, como povo de Deus, desafiado a viver em tempos difíceis, tempos de exílio, é crucial que tenhamos bem firmada a nossa identidade em Cristo. Que você saiba que o seu comportamento não define quem você é.
Você já deve ter ouvido muita gente no mundo dizer que é o que você faz que define quem você é. Não é. O seu comportamento não define quem você é. A sua origem não define quem você é. Os seus pecados não definem mais quem você é. Quando falando dos pecados, o apóstolo Paulo fala daqueles que não herdam o reino de Deus e termina dizendo, tais quais fostes muitos de vós, ou seja, já não são. Mas que o seu comportamento, que a sua identidade é definida em Cristo, e ela é que deve definir o seu comportamento, os seus sentimentos e as suas ações todas. A nova identidade em Cristo. Vamos trabalhar um pouquinho no que o texto fala sobre essa identidade. Primeiro, qual que é a motivação do seu chamamento? Aqui é difícil, porque eu estou falando da motivação de Deus. Mas Ele declarou o que é que o motivou. E quando Deus diz, fui motivado a uma ação por causa disto, aí eu posso confiar. Eu não posso atribuir motivações a Deus. Mas Ele pode dizer. E no texto aí, Paulo é muito claro. Ele diz assim, não foram chamados muitos que são sábios segundo a carne, que são poderosos e que são de nobre nascimento. E é curioso, por que ele faz questão de começar por aí? Por que é que Deus não escolheu muitos que fossem os excelentes? Pelo contrário, quando nós pensamos na motivação do chamamento, nós vemos o apóstolo dizendo que Deus escolheu as coisas loucas e fracas, não o que era de se esperar. Mas ele diz o porquê. Para envergonhar os que se acham grandes neste mundo, para envergonhar os que se acham fortes nesse mundo. É a autossuficiência. Por que Deus está trabalhando para plasmar a identidade de Jesus Cristo em você? Para imprimir a identidade de Jesus em você? Ele faz esse trabalho mostrando que é somente na dependência de Cristo, na entrega e no reconhecimento de que nós somos completamente dependentes dele, é que estamos prontos para receber essa impressão da imagem de Cristo, para sermos transformados à imagem dele. Por isso que eu usei a expressão plasmar. Depois que inventaram TV de plasma, os jovens não sabem mais o que isso quer dizer. Mas os velhos sabem que lá no passado, quando você fazia um molde de ferro e forçava no couro para deixar uma marca, você estava plasmando. Quando você imprimia com um molde, um selo no barro, você estava plasmando. E Deus está plasmando a imagem de Cristo em nós. E é por isso que ele diz, para envergonhar os que se acham grandes, para envergonhar os que se acham fortes desse mundo, porque eles presumem que a identidade deles é autodefinida e que eles não precisam de Deus, que eles são alguma coisa à parte de Deus. É como o planeta que, enquanto roda ao redor do Sol, tem brilho. E é até confundido com uma estrela extremamente brilhante. Mas se esse planeta disser, eu não estou mais gostando de só refletir o brilho do Sol, quero ter brilho próprio, e se afastar do céu, acabou-se, porque ele não tem brilho próprio. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Essa é a primeira coisa sobre o nosso chamamento. Deus escolheu chamar gente como eu e você, para que a glória fosse dele. E isso, contrário do que diminuir quem somos, diz que nós somos aqueles que Deus escolheu usar para refletir o brilho dele e para exaltar, e que aqueles que se acham grande coisa serão reduzidos a nada. Mas tem um pouco mais, não é só uma questão de assegurar que a nossa identidade nos permite jactar, dizer aos outros, hoje eu posso parecer humilde, mas um dia eu serei grande e você será nada.
Porque isso é nada mais do que o orgulho de achar que é alguma coisa. Pensa em quem te chamou. Não é só o que motivou o chamamento, mas quem, no caráter de quem te chamou. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. A primeira coisa a seu respeito, para você guardar no coração em todo momento, é seu pertencimento. Você não precisa lutar por pertencimento no clube dos homens. Você não precisa depender de ser aceito pelas pessoas ao seu redor. É bom ser aceito, é bom ser abraçado no corpo de Cristo, é bom ser bem aceito na nossa comunidade, no grupo de amigos, especialmente na família. Mas não somos definidos por isso. O nosso pertencimento começa em Cristo Jesus. E mesmo que não tivéssemos mais ninguém, se me faltarem pais, amigos, eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus. E esse pertencimento precisa definir a nossa identidade como uma âncora, que diz que nós nunca temos uma crise de identidade. Porque esse pertencimento decorre de um ato divino, no qual Deus, pelo Espírito Santo, nos une de forma inseparável com Jesus Cristo, o Filho amado dele. Porque pertencemos a Ele, e antes mesmo que qualquer coisa aconteça em nossa vida, por intermédio de Cristo, Deus olha para nós e diz: filho amado, filha amada em quem me comprazo. Estar em Cristo significa que Ele se nos tornou. O que quer dizer esse se nos tornou? Que é uma forma esquisita de formalizar a fala, né? Se nos tornou. Significa que não é só que Ele é isso para nós. Significa que Ele, por causa do que Ele é, nos transforma na mesma coisa que Ele é. E aí é muito específico o que o apóstolo diz. Ele diz: Cristo se nos tornou da parte de Deus 4 coisas. Quais são? Dá uma olhada para o texto se tiver com a Bíblia aberta. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo foi para nós a base dessas 4 coisas e Ele exerce essas 4 coisas em nós de forma que elas são absorvidas no nosso próprio caráter e na nossa própria identidade. E nós nos tornamos em Cristo sábios e justos e santos e redimidos. Redimidos quer dizer livres. Nós somos homens e mulheres, crianças, velhos, que possuem as seguintes características, e elas são sua por herança. Às vezes a gente vive como se fosse órfão, sendo filhos de um pai tão poderoso e tendo recebido uma herança tão poderosa. Mas esse é problema nosso, vivermos como órfãos. Mas nós somos um povo marcado por uma sabedoria que não é nossa, que vem do alto. E somos instados a buscar e ilustrar essa sabedoria em todo o comportamento. Nós somos homens e mulheres, crianças, velhos, justos. Não em nós mesmos, mas fomos justificados em Cristo e chamados para viver a justiça nesse mundo. Nós somos pessoas que estão sendo santificadas e são tidas por santas em Cristo Jesus, por Deus o Pai. A dignidade, a limpeza, somos pessoas limpas. E nós somos pessoas livres. E que ninguém venha nos escravizar de novo, porque em Cristo fomos redimidos e libertos do pecado, e o mundo não tem poder sobre nós. Nem homens, nem poderes, nem principados, nem potestades. Somos livres em Cristo, porque é a liberdade que Ele se nos tornou. Livres, redimidos. O que isso significa para você? Acostuma com a sua nova identidade, tá? Você é uma vergonha para todo mundo que se acha forte nesse mundo. Você é um incômodo para os jactantes. Você é enigmático, num certo sentido,
para aqueles que confiam na própria força. Em princípio, é isso, a nossa identidade é essa. Nós deveríamos ser confrontos ambulantes para o mundo antes mesmo da gente abrir a boca. Aliás, eu já vi muita gente que diz que tem dificuldade com a teologia reformada, com a doutrina da salvação, com a soteriologia, por causa da ideia de que Deus predestinou desde antes da fundação do mundo os seus, e as pessoas têm dificuldade com isso, mas a maioria das pessoas que têm dificuldade com isso fazem a seguinte pergunta: por que Deus não chamou os outros? Por que Deus é injusto? Deus não, como que pode Deus só chamar alguns? Desculpa, essa é a pergunta safada e errada. Essa é a pergunta de gente egoísta. Porque a pergunta certa que você devia fazer: por que Deus me chamou? Não é por que Ele não chamou os outros. É por que Ele me chamou. Porque eu sou muito pior do que os outros e Ele me chamou. Porque eu sou muito menor que os outros e Ele me chamou. E cada um de nós deveria se perguntar: por que eu fui o objeto dessa graça tão imensa? Para de fingir que é bonzinho e ficar querendo julgar se Deus foi justo ou não foi em quem Ele chamou. Porque mais difícil é entender por que Ele me chamou. Vou te explicar por que isso é mais difícil. Porque os pecados dos outros eu só sei de fora, os meus eu conheço de dentro. Então a convicção do meu pecado deveria me fazer perguntar: por que eu fui objeto de graça tão imensa? Mas a resposta é: porque Deus me amou. Livremente. Não sei por que de Deus o amor. Vocês conhecem, a mim se revelou. Mas eu sei em quem tenho crido. E isso significa que nós somos confronto para esse mundo. E isso é parte da identidade. Então não estranhe se esse mundo tiver dificuldade conosco. Porque quando estivermos em paz com o mundo, quando nós formos para o mundo ao nosso redor, gente legal, é porque nós estamos com a nossa identidade distorcida. Quando sentirmos que somos incômodos para o mundo ao nosso redor, é porque a obra de Deus está sendo feita em nós. É assim que é para ser. Nós somos confronto para aquele que se vangloria, para aquele que acredita na própria glória. Para aquele que se acha grande coisa, nós somos o estorvo de pessoas que se sabem pequeninas, mas que Deus usa grandemente. Mas para os humildes e quebrantados nós somos conforto e promessa. Para aqueles que se reconhecem miseráveis pecadores, nós somos exemplo do que a graça maravilhosa de Deus pode fazer. E isso é parte da nossa identidade. Nós pertencemos e nós somos um povo de destino. Um povo planejado por Deus. Isso faz de nós um povo glorioso, pessoas e indivíduos, cada homem, mulher, cada um aqui. Pessoas e indivíduos que são gloriosos, mas não vangloriosos. Não que se gloriam em si mesmos. Nós sabemos que de nós não há nada, mas nós não derivamos a nossa identidade, presta muita atenção nessa distinção. Não derivamos o nosso senso de identidade daquilo que já foi. Não é a nossa história que nos define, não é a história da nossa família, não é as nossas origens. Nosso senso de identidade não é derivado disso. A nossa história é importante, a nossa origem é importante, devemos celebrar, porque a nossa história é o chão no qual as nossas raízes estão fincadas. Se tirar o chão, não sobra nada. Mas ela é isso, ela não nos define. Também não definimos a nossa identidade pelo nosso comportamento atual. E esse é o ponto de contenção. Muita gente diz: o que você faz hoje é que define quem você é. Não. Até hoje, quando eu luto, e o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço por causa do pecado que habita ainda em mim, eu não sou definido por isso, já não sou isso. Peco e escorrego, mas já não sou isso, porque a minha identidade é derivada de algo mais. A minha identidade é derivada do futuro, de quem eu sou em Cristo, do que eu serei. A gente acha que não está acostumado com essa ideia, mas está sim. Você entende que quando o menininho é príncipe, filho do rei,
e eventualmente vai virar o rei, ele recebe o tratamento de dignidade até quando ele está em fraldas, por causa do que ele será. E a nossa identidade é definida pelas promessas de Deus e aquilo que seremos. A nossa identidade em Cristo, e nós precisamos abraçar essa identidade desde já para nos libertarmos da crise de identidade que esse mundo tem. Para que sejamos o povo de Deus, mesmo nos momentos difíceis, que vive com segurança, com um senso de dignidade que é próprio, que é adequado, e com a liberdade necessária para fazermos o que precisa ser feito, sem sermos acanhados, sem vivermos tentando nos defender e esconder, que nem o Ben Harper tinha que fazer antes dele ter o confronto com a paternidade divina dele. Eu sei que muita gente aqui já deve ter orado pedindo a Deus que um dia se tornasse alguém, né? Senhor, um dia eu quero ser alguém. A gente quer dizer alguém de importância, alguém de... Seja mais específico. Senhor, eu quero que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu quero ser o que eu sou em Cristo, porque eu sei que o Senhor já me deu essa identidade, que já recebemos de Deus a promessa, que já fomos transformados. Em 2 Coríntios, o mesmo apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 1 Pedro fala sobre a nossa identidade individual e coletiva de uma forma muito direta. No capítulo 2, nos versos 9 a 10, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele termina dizendo: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse é o propósito do nosso chamamento. A nossa identidade, a sua identidade não está no seu trabalho, está em Cristo. A sua identidade não está no seu sucesso ou na sua falência, está em Cristo. Toda vez que a gente está no ápice, no cume, no momento de grande sucesso, a gente fica cabeçudo, né? Enche a cabeça, fica se achando. E toda vez que a gente se arrebenta e bate no fundo do poço, nosso coração está quebrado. Gozado, né? O sucesso sobe a cabeça. A falência estraçalha o coração. Nós não vivemos presos nesse círculo, nesse ping-pong para cima, para baixo. Nós temos uma identidade clara, definida e que não depende de circunstâncias externas a nós. Ela foi traçada desde antes da fundação do mundo, quando Deus nos chamou para que andássemos nas boas obras dele. Ela nos é dada por garantia, mediante o selo do Espírito Santo, que testifica ao seu coração, ao nosso coração em conjunto. Que esse senso seja para nós motivo de celebração, seja a nossa identidade claramente definida. Eu quero terminar lembrando, comecei falando que vovô Vadislau tinha lutado na guerra, né? Eu vou lembrá-los de um hino que com certeza você conhece. Não vou cantar para vocês, porque vou respeitar o seu ouvido. Mas eu quero que vocês lembrem da letra desse hino, que era o preferido do meu vovô Vadislau. É aquele hino simples que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe.
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.